Olá, tudo bem? Quando a gente quebra a perna, o braço, sofre com a osteoporose ou mesmo sente dores nas articulações, após uma consulta com o clínico geral, normalmente nós somos encaminhados para um ortopedista. No SUS aqui da cidade de São Paulo, são mais de 250 profissionais dessa especialidade cuidando dos nossos problemas de saúde ligados ao sistema locomotor. Parte desses problemas precisa até de cirurgia. Os casos de baixa e média complexidade, por exemplo, podem ser resolvidos em alguns dos hospitais dias da Rede Hora Certa, que realizam esse procedimento. Não é à toa que essas unidades têm ajudado a diminuir e muito a fila de espera por diversos procedimentos. O Hospital Municipal Ignácio Proença Gouveia, na Moca, entrou para esse time. E você confere agora. Dona Margarida quebrou o tornozelo esquerdo saindo de uma festa de noivado. Ela estava de salto alto e se desequilibrou em um buraco. Assim que sofreu a queda, a família já a trouxe imediatamente para o hospital, onde recebeu os primeiros atendimentos. Quando eu cheguei, eu fiz o raio-x, fiz tórax. No mesmo dia, fiz os exames de sangue. Aí, no domingo, quando eu cheguei, eu fiz o do coração. Os exames já estão todos feitos e já estão com todos os resultados. A paciente foi atendida no Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouveia, o Moca, que fica na zona leste de São Paulo. Desde março de 2015, o local passou a oferecer cirurgias ortopédicas de baixa e média complexidade, como fraturas de perna, tornozelo, joelho e antebraço. Os procedimentos cirúrgicos ocorrem 2 vezes por semana, de segunda e quinta-feira. Já os pacientes com fraturas de alta complexidade são transferidos para outros hospitais. Aqui tem uma alta rotatividade dos leitos, a gente não fica com uma espera muito grande. Caso isso aconteça, a gente procura colocar esse paciente excedente na nossa regulação, que a própria autarquia organiza, para transferir para outra unidade. Agora, quando isso não é possível, às vezes ele fica alguns dias a mais, mas a partir do momento que nós começamos com as cirurgias aqui no hospital, nós diminuímos muito essa espera dos pacientes na fila, né? O hospital atende em média 70 pacientes por dia, que precisam de atendimento de ortopedia. O local conta também com 3 salas de cirurgia e uma sala de pós-operatório. O centro cirúrgico possui aparelhos de alta tecnologia para dar todo o suporte necessário ao paciente. Aqui o hospital está equipado com tomografia, com serviço de radiologia, raio-x e ultrassom. Então o paciente, havendo necessidade, ele é atendido aqui para a realização de todos esses exames. Os exames pré-operatório, laboratório, tudo aqui o hospital tem condições de atender a maior parte dos casos. O hospital fica localizado na Rua Juventus, 562, Parque da Moca, e funciona 24 horas. As cirurgias são marcadas de acordo com a complexidade de cada paciente e, dependendo do caso, o paciente fica internado no hospital até a realização da cirurgia, como foi o caso da Dona Margarida. Eu vou conversar agora com o Dr. Fábio Batista, que é médico ortopedista, para a gente entender melhor esse tema. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Tiago. Um prazer estar aqui. Doutor, a gente sabe que se a gente precisar, o SUS está aí para nos ajudar. Mas é possível prevenir uma cirurgia ortopédica? Olha, depende de que tipo de cirurgia, né? A gente está dizendo, né? Se é uma cirurgia por um processo oncológico, né? Um tumor ósseo, por exemplo, a gente não tem como prevenir, porque o tumor vai estar ali se instalando e a gente vai ter que intervir para retirar essa peça. Por um outro lado, se a gente falar em cirurgias relacionadas à traumatologia, fraturas, por exemplo, é possível sim se adotar medidas de estilos de vida saudáveis e obedecer às medidas de segurança que existem por aí, né? Outras medidas que poderíamos utilizar para prevenir uma intervenção ortopédica seriam situações relacionadas ao trabalho. Então, o paciente que estiver inserido num ambiente de trabalho organizado, a gente consegue minimizar lesões que eventualmente poderiam evoluir para uma cirurgia. Uma outra situação seriam, por exemplo, acidentes domésticos em casa, né? A gente sabe que indivíduos com osteoporose, com algum prejuízo de mobilidade ou de visão, podem estar mais susceptíveis a quedas. Então, se a gente adotar
aquela condição de casa segura, né? Retirar os tapetinhos, regular as alturas do vaso sanitário, as barras nos banheiros, a altura da cama, são medidas de proteção e que a gente pode eventualmente minimizar um evento dentro de casa e obviamente prevenindo uma cirurgia ortopédica, no caso aí, não deixando o acidente acontecer, né? Nesse sentido a gente também conseguiria prevenir. Doutor, vamos simular então uma situação de um paciente que está nos assistindo. Vamos supor que esse paciente procurou um colega profissional do senhor, um ortopedista, e ele foi diagnosticado com algum problema. Se ele seguir os passos, as recomendações, é possível prevenir a cirurgia? Há casos desse tipo? Sim, uma quantidade enorme de casos e de situações em que não necessariamente um comprometimento do sistema ortopédico, locomotor, ele vai evoluir para uma cirurgia. Então, obviamente, um diagnóstico adequado e a instituição de uma medida terapêutica apropriada para muitas situações ortopédicas pode fazer com que o caso seja revertido e esse paciente, obviamente, não seja um candidato a uma intervenção cirúrgica. Então também depende um pouquinho da gente. Claro, né? sempre, né? Veja que o paciente ele faz parte do plano terapêutico, né? Se ele não vestir a camisa e não se dedicar, né? Veja que a gente pode ter problemas, né? Então nós, enquanto pacientes, fazemos parte sim da nossa recuperação. Doutor, a gente viu na matéria que a Roberta acompanhou lá no Hospital Municipal da Moca, que lá o hospital ele faz cirurgias de baixa e média complexidade. Normalmente, quais são os procedimentos, os cuidados que o paciente tem que ter pós-cirurgia? Muito bem, né? Obviamente a gente precisa ver se essa cirurgia é cirurgia óssea, se é cirurgia de partes moles e existem recomendações para cada tipo de intervenção e para cada situação decorrente daquela patologia que o levou à intervenção cirúrgica, né? Mas no geral, né? Claro, seguir as recomendações dos profissionais, né? Tomar os seus medicamentos, os seus analgésicos, os antibióticos se forem prescritos, né? Fazer o uso das imobilizações, caso aconteçam no pós-operatório de forma adequada, né? Se foi orientado, por exemplo, a não dar carga, a não pisar após uma cirurgia no pé, no tornozelo ou na perna, seguir essa recomendação, né? Isso é muito comum, às vezes a gente percebe, o paciente percebe que as coisas estão indo bem, ele sente que o segmento ortopédico operado ele está estável, ele está firme, e às vezes ele abusa um pouquinho, ele fala, eu consigo dar uma pisadinha, eu precisei me ajudar na hora de mudar a posição no vaso sanitário, ou eu quis fazer um café, e às vezes essas pequenas manobras podem comprometer o resultado da cirurgia, né? Então veja, seguir as orientações dos profissionais de saúde, né, isso se faz muito necessário. E obviamente, juntamente com isso, continuar a manutenção dos seus hábitos saudáveis, né? Então, veja, parar de fumar, beber moderadamente, atenção à sua alimentação, para que a gente possa garantir aí uma qualidade óssea e dos tecidos aí que complementam o aparelho locomotor. Como a gente viu com o Dr. Fábio, uma recuperação e também uma prevenção para uma possível cirurgia também depende da gente. Claro, sempre. O paciente ele participa ativamente nas decisões do plano terapêutico e também no processo de reabilitação. Ele tem a necessidade, é muito importante este envolvimento e este comprometimento do paciente, da família e dos profissionais de saúde que o auxiliam nesse processo. Dr. Fábio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Saúde em Ação de hoje. Você é sempre muito bem-vindo aqui na Rede São Paulo Saudável. Muito obrigado, é um grande prazer, viu? Uma boa tarde a todos. Aproveite que você já está aqui no nosso canal e assista a outros vídeos da Rede São Paulo Saudável. Você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos e familiares. Não deixe também de se inscrever e ficar por dentro de todas as nossas novidades. Abraços e até mais!